Mas agora a gente vai ver mais detalhes sobre esse conceito de memorização. Não é memorização, memorização, que em inglês é memoization ou memo, se quiser abreviar. O que é memorização? É basicamente fazer cache de uma informação. O que é cache? É guardar uma informação para mais tarde, para que ela seja reutilizada. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco. Uma forma de memorização no React que a gente vai começar a entender agora é o memo. É o primo do Nemo. E galera, por favor, é um exemplo muito simples, só para a gente começar a entender a ideia do memo. E depois a gente evolui para exemplos mais complexos. Então, vamos dar um resumão do que esse código está fazendo. Olha só, eu tenho o meu componente app, que ele está retornando um componente title. O title está recebendo uma prop text com olá. O title é esse componente que recebe a prop text e retorna um H1 com a prop text dentro. Aqui na linha 16, eu tenho um button que, ao clicar nesse botão, handleClick vai ser invocada. O que handleClick faz? Ela seta o estado da variável de estado items, que é iniciado com array vazio, mas quando eu clico no botão criar item, handleClick é invocada, que invoca setItems. O que setItems está fazendo? Está pegando o estado anterior, o array anterior, e aqui ela está retornando um novo array. Então, um novo array vai ser setado nessa nova variável, nessa nova renderização, na próxima renderização, em que esse novo array contém todos os itens do array anterior, do array do estado passado, mais uma string que contém item e aí o número do item. Se for o primeiro item, por exemplo, nessa primeira execução de setItem spread, vai ser este array vazio, nada vai ser espalhado aqui dentro desse novo array, e vai ser adicionado nesse novo array um item string item, prep.lang vai ser 0, mais 1 vai ficar 1. Então, item 1. Tá? E assim por diante, a cada clique no botão criar item. E tem também um componente list, que contém uma prop items, que recebe a variável de estado items, e o list ele está simplesmente recebendo items como prop e renderizando uma lista com esses itens. Bom, só isso para a gente iniciar. E aí, se eu vier aqui, vou criar um item. A cada clique no botão, um item é criado. Beleza? Observa o seguinte. Observa o seguinte. Eu vou vir aqui no Profiler. Vou começar a gravar. Vou criar 3 itens. 1, 2, 3. E vou parar a gravação. Quando eu criei o primeiro item, o componente app re-renderizou, porque a variável de estado items, que está criada aqui dentro dele, mudou. E quando o estado muda, o componente que contém a declaração do estado é re-renderizado, ou seja, a função app foi executada novamente. No React, renderização nada mais é do que o React invocando a função do componente, né? E re-renderização é uma nova invocação do componente. Então, o componente list foi re-renderizado também, porque a prop que esse componente recebe, que é o array items, componente list, a prop que esse componente recebe, que é o array items, mudou. Então, why did this render? Props changed, items. E o componente title foi re-renderizado porque o componente pai dele, que é o componente app, re-renderizou.
E o mesmo aconteceu quando eu criei o item 2 e o item 3. Observa que toda vez que o componente title é re-renderizado, o valor da prop que ele recebe, esse valor aqui, que a prop dele, text, está recebendo, não muda. Essa prop sempre recebe o mesmo valor, sempre é passada com o mesmo valor. Essa re-renderização do title, então, é um problema por si só? Não. Por padrão, o React sempre re-renderiza os componentes filhos de um componente pai no qual o estado foi atualizado. Em aulas passadas, eu mencionei que quando um componente re-renderiza, não quer dizer que todo o DOM que aquele componente representa, ou que aquele componente contém, foi atualizado. Quando um componente re-renderiza, ou seja, quando o componente é executado novamente, quando um componente re-renderiza, só significa que a função do componente foi executada novamente e por baixo dos panos, o React vai fazer o trabalho de entender o que mudou entre uma renderização e outra desse componente e só então vai atualizar o DOM, vai atualizar no DOM só a parte que precisa ser atualizada. Como que a gente visualiza isso? Bom, olha só, eu vou vir aqui na aba Elements do React DevTools, vou dar um F5 para deixar a UL vazia. Tá aqui a UL vazia. Observa o que vai acontecer quando eu clicar no botão da segunda vez em diante. Então, olha só, cliquei uma vez, tá? Vou expandir a UL aqui, ela tem a LI, beleza. Agora, eu vou clicar a segunda vez. Quando eu crio um item, o H1 não piscou. Olha a aba Elements aqui de novo. Vou criar um item, ó. Criei. Quando eu crio um item, o H1 não piscou. O botão não piscou. A UL não piscou. Só o novo LI que piscou. Olha lá. Só o novo LI que está piscando. Porque ele foi adicionado no DOM. Então, toda vez que eu clico, nada pisca, exceto a nova LI. O que isso significa? Significa que o único elemento que está sendo tocado no DOM é essa LI. Então, por mais que o React re-renderize, cadê o treco aqui, gente? Por mais que o React re-renderize o componente app, o componente title e o list, e re-renderizar aqui novamente, eu quero dizer, executar novamente cada função desses componentes, por mais que o React re-renderize app, title e list, só a nova LI está sendo inserida no DOM. A única modificação no DOM aqui é a inserção da nova LI. Ou seja, por baixo dos panos, o React entende o que mudou entre uma renderização e outra dos componentes e atualiza no DOM só a parte que precisa ser atualizada. Entenderam isso aqui? Entendeu? Então tá bom. Só que, em certos casos, dependendo de quanta lógica esse componente que não precisa ser renderizado tem, então vamos lá. Qual componente não precisa ser renderizado? Aqui, o title, né? Dependendo de quanta lógica esse componente não precisa ser re-renderizado tenha,
Pode ser que essa re-renderização desnecessária desse componente cause lentidão na aplicação em produção. E lembrando, um componente re-renderizar não é um problema por si só. Porque como a gente acabou de ver, re-renderizou tudo aqui. Só que a única parte que está sendo atualizada no DOM é a parte que realmente importa. É a parte que mudou. Tá? Então, um componente re-renderizar não é um problema por si só. O problema acontece quando nessa re-renderização existe algum processamento pesado, alguma lógica que deixa a sua aplicação lenta. Ou seja, se a re-renderização do componente que não precisa ser re-renderizado se tornar um problema, se impactar a performance da sua aplicação, aí você recorre a técnicas de otimização de performance que foram mostradas em aulas passadas. O que deve ser priorizado depois de constatar que a renderização, ou que a re-renderização, está deixando a aplicação lenta? Primeiro, você vai checar, por exemplo, se o estado não está posicionado mais alto do que o necessário na árvore, coisa que a gente viu em aulas passadas. Depois, se reposicionar o estado não resolver, você vai checar a possibilidade de aplicar a técnica Lift Content Up, com Children, que também foi mostrada em aulas passadas. E, se reposicionamento de estado e ou Lift Content Up não resolver, só então você recorre ao uso do memo e das outras formas de otimização que eu vou mostrar. Beleza? Por que o memo não deve ser a prioridade na hora de otimizar a performance? Porque quando você usa memo, essas formas de memorização, como memo, use callback, o código tende a ficar mais complexo. Tá? É por isso que essas formas de memorização como memo, use callback e use memo não devem ser a sua prioridade. Tá bom? Então vamos lá. Mas aí vamos fazer de conta que quando eu crio um item, a re-renderização do componente title está deixando a aplicação lenta. Para a gente simular isso, eu vou vir aqui no componente title, vou retornar esse JSX, que ele já estava retornando, mas eu vou criar um array. Vou criar um array com 10 milhões de itens. 10 milhões de itens. Só para eu não pecar pela falta, você nunca deve criar esse monte de itens de uma só vez no seu componente. Isso aqui é só um exemplo para a gente simular um componente lento. Vamos testar. Vou dar um F5 aqui. Vou no Profiler. Vou gravar. Vou criar 3 itens. Então, ó, cliquei. Olha o delay. Cliquei de novo. Delay. Outro clique. Delay. Criou. Eu vou parar a gravação. Ou seja, como o title tem uma lógica com processamento pesado, a re-renderização dele está deixando a aplicação lenta. Então, ok, eu tenho um componente que, ao ser re-renderizado, deixa a minha aplicação lenta. O que eu vou fazer? Eu vou checar se esse componente é um candidato à memorização com memo. Como que eu sei se um componente é um candidato à memorização com memo? Eu vou observar se a cada re-renderização deste componente, a prop dele está mudando de valor. Observa que toda vez que o componente title é re-renderizado,
O valor da prop dele, que é a text, não muda. Essa prop sempre recebe o mesmo valor, sempre é passada com o mesmo valor. Essa prop text sempre está recebendo o mesmo valor a cada re-renderização desse componente title. Quando a re-renderização de um componente está impactando a performance e esse componente recebe uma prop que não muda de valor, eu posso envolver este componente na invocação da função memo. Então, vou vir aqui, inserir memo, e vou envolver a declaração dessa função memo, desse componente na função memo. E, obviamente, preciso importar o memo aqui. Beleza? Salvei. O ESLint está reclamando o seguinte, se eu repousar o mouse aqui nessas linhas vermelhas, component definition is missing display name. E aqui a gente vê que é uma regra do ESLint, chamada React Display Name. Tá? Se a minha aplicação, se a minha internet ajudar. Tá aqui. Essa é a regra que desabilita display name num React Component, na definição de um React Component. Então, o que o ESLint está reclamando aqui? Ele está reclamando que a função, essa arrow function aqui, não tem nome, né? Porque a arrow function é anônima. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar o nome desse componente para Memoized Title. E eu vou converter essa arrow function aqui em uma função tradicional, title. Ok, salvei. A mensagem do ESLint reclamando desapareceu. O que essa função memo faz? Ela vai evitar a re-renderização do componente quando a prop que ele está recebendo aqui não mudou de valor entre uma renderização e outra. Ou seja, quando eu clicar para criar um item, o componente app vai ser re-renderizado, porque o estado dele mudou. E na hora de re-renderizar esse JSX aqui, incluindo estes componentes, quando chegar aqui no Memoized Title, poderia ser qualquer nome, tá? Eu só mudei de nome aqui para a gente distinguir aqui. Mas poderia ser qualquer nome. E aí, quando chegar na vez de ler esse componente aqui, nesse re-render aqui do app, quando chegar nesse componente, ele vai ver que a function title está recebendo a prop text. Se o valor dessa prop text que esse componente está recebendo, se esse valor aqui for o mesmo valor da renderização passada, esse componente não vai ser re-renderizado. Se ele está recebendo o mesmo valor na prop, quando ele é re-renderizado, ele não precisa ser re-renderizado. Tá? Se esse componente não é re-renderizado, significa que o React não vai executar a lógica desse componente que estava deixando a aplicação lenta, a lógica de criar aqui, no caso, os 10 milhões de arrays. 10 milhões de itens, né? No array. Esse componente está recebendo só uma prop, mas se ele recebesse mais props, o memo iria checar se alguma delas mudou. Bom, e aí a mesma lógica se aplica. Se alguma das props mudou,
vai re-renderizar esse componente que o memo está envolvendo. Se alguma das props não mudou, desculpa, se nenhuma das props não mudou, aí não re-renderiza o componente. Beleza? Então é isso que o memo faz. Ele sempre checa se alguma das props, ou nesse caso, se essa prop mudou de valor entre uma renderização e outra. Vamos testar. Vou salvar. Vou limpar isso aqui. Vou dar um F5. Vou dar um refresco aqui. Vou ir no Profiler. Vou gravar. Vou criar 3 itens. Ó, vou clicar 1, 2 e 3. Rolou um delay ali, eu não sei por que não. Vamos lá. Eu não sei se, como a minha internet não está muito boa hoje, eu não sei se o meu F5 funcionou de primeiro. Vamos testar de novo. Atualizei. Vou colocar para gravar. Cliquei. Sem delay. Cliquei. Sem delay. Sem delay. Vou parar a gravação. Por quê? Cyro não foi re-renderizado. Beleza? Entenderam isso aqui?